E o fundo verde segue vendido na bolsa, eles estão operando contra a bolsa, eles acreditam em mais quedas potencialmente, e seguem comprado em dólar. Eles entendem que o dólar a 6,10 parece assimetricamente ainda descontado. Então eles acreditam que o dólar, só quando passar lá a barreira dos R$ 7 é que talvez fique mais interessante desfazer essa posição comprada em dólar, tá? Então nós vamos começar escutando aqui os comentários do Fundo Verde, mas antes eu vou só contextualizar o seguinte, né? Que o Fundo Verde ele opera vendido na bolsa desde abril do ano passado, quando eles entenderam que o cenário começou a ficar mais azedo, o Banco Central começou a revisar ali, as expectativas dos juros, né? Isso tudo começou a azedar a situação, e aí chega no fim do ano, né? Que aí eles também comentam isso, que é o Haddad vindo com um corte de gasto que traz mais gastos ainda, e eles acreditam que esse gasto vai ser concretizado, tá? Então vamos aqui escutar. O que precisa ser feito hoje para vocês? Bom, agora tá aí a sinalização de que a gente pode voltar a comprar bolsa, zerar o dólar e ficar long Brasil. Acho que tem dois... A resposta para isso tem dois caminhos possíveis, digamos assim, né? O que mudaria, faria a gente mudar de cabeça, né? Ou o preço mudar, ou o fundamento mudar. Então o preço mudar quer dizer os ativos ficarem tão baratos que fica assimétrico você apostar contra. Né? Então, para dar alguns parâmetros aqui, assim. Hoje o real tá aí 6,11, né? A gente roda lá dentro da Verde alguns modelos para tentar medir qual é o valor justo do real. Né? E esses modelos, enfim, levam em conta o que está acontecendo com o dólar, com outras moedas lá fora, preço de commodity, prêmios de risco variados, diferencial de taxa de juros, etc. Né? Hoje, no nosso modelo, o real está mais ou menos 9,5% a 10% barato em relação ao valor justo. Tá? Então, digamos que o valor justo está ali navegando em torno de 5,50%. E a gente está aqui 6,10%, 10%, assim, arredondando aqui. Na época da Dilma, né, no auge do estresse, ali no meio de 2015, o real chegou a ficar 25% barato em relação ao modelo. Então, digamos que ali foi um estresse bem grande, né, e os ativos brasileiros em dólar estavam razoavelmente baratos. Né? Então, pensando em preço de câmbio, né, se a gente tudo mais constante, se a gente desvalorizar mais 15%, né? O real fica numa métrica que historicamente nos parece bem barato. Então o que é 15% da onde a gente está? É o 7%. Tá? Então se nada mais mexer no mundo, o dólar continuar igual, o preço de commodity igual, o diferencial de juros mais ou menos igual, dólar a 7%, tá barato, provavelmente a gente não teria posição comprada em dólar, talvez a gente até tivesse na outra ponta. Primeiro parâmetro. Né? Segundo parâmetro, bolsa. Né? Essa é a discussão, acho que uma das que a gente mais tem tido, inclusive lá dentro de casa, é qual o nível que a bolsa está realmente barata. Né? E você conversa com os gestores de bolsa aqui, né, toda semana, etc. E a turma está há 3 anos falando que a bolsa está barata e o que acontece com ela só fica mais barata. Né? Não nos parece hoje, quando a gente pensa no nível do índice, né, que a bolsa está barata, no índice Bovespa. A gente acha que tem coisas ali dentro que estão com valuations interessantes, né? Especialmente aquelas coisas que a gente chama, o mercado comumente chama de bond proxies, né? Que são as empresas que têm um driver de taxa de juros importante, então as empresas de energia elétrica, saneamento, infraestrutura, etc. Esse subsetor nos parece com um prêmio de risco interessante hoje. De resto, não parece ter nada que tá uma moleza, assim. Então eu diria que a bolsa como um todo, para ficar barata, vai cair também lá seus 10, 15% do nível atual. Né? Então o Ibovespa tá ali 120 mil pontos. Eu voltar para uns quase 100 mil. 105 e tal. Bom, então vamos dar uma pausa aqui para a gente refletir um pouco tudo que foi dito. O primeiro ponto é que você tem que separar, né, a visão do Fundo Verde e trazer para a sua realidade. Né? O Fundo Verde está entendendo que o dólar ainda está barato e que a bolsa ainda está cara, ela teria que cair 15% para realmente ficar bem atrativa, né? Mas eles já entendem que alguns ativos estão baratos, os bond proxies, que eu já vou explicar o que seria, tá? Só que o primeiro ponto que você tem que diferenciar entre o Fundo Verde e nós é que nós operamos aqui pensando no longo prazo, enquanto o Fundo Verde ele concilia longo prazo, médio prazo, curto prazo também. Porque tem um monte de cotista ali, ó, imediatista, que não vai admitir ver queda nas ações no curto prazo. Então tem uma diferença aqui, né? O Fundo Verde ele pensa muito no curto prazo ao ponto de operar vendido na Bolsa Brasileira, mesmo a Bolsa Brasileira estando
barata, mas eles entendem que ainda pode cair mais. Eu já vou mostrar, inclusive, nos comentários deles de algumas ameaças que pode acontecer na bolsa. Eles entendem que tem mais ameaça de curto prazo do que oportunidades. Oportunidades, eles entendem que é mais mesmo o Lula acabar saindo, ele já meio que acha que o mercado já desistiu do governo. Tá difícil o governo tomar rumos diferentes. Mas enfim, então eles estão vendo mais riscos aqui de curto prazo, por isso que eles operam vendido. E aí eles entendem algumas oportunidades bond proxies. E antes de eu falar aqui das minhas empresas que eu ando comprando mais, tem essas e a Vale, por exemplo, vou dizer aonde se encaixaria cada uma delas, com a questão do dólar também, né? Mas vamos dar uma olhada aqui então no que seria bond proxies, tá? São empresas com ganho estável e pagamento regular de dividendos ali, né? Ações que funcionam como renda fixa, e aí são ações muito procuradas em momentos de volatilidade da bolsa, risco e tudo mais. Você precisa tomar cuidado com essa definição de bond proxies, que não entraria, por exemplo, bancos. Os bancos pagam dividendos regulares? Pagam. Inclusive são os maiores dividendos do momento, mas eles não são bem bond proxies, porque são empresas que oscilam muito de acordo com a economia. Muitos de vocês são novos na bolsa, vocês ainda não viram que eu já vi Itaú, eu não tinha Itaú, mas eu já vi Itaú despencar quase 60%. Eu já vi o Banco do Brasil na minha carteira, eu tinha, cair 60 e poucos % do topo. Então assim, bancos eles são voláteis. Eu não vejo isso acontecendo agora, tá? Só para deixar bem claro. Inclusive eu comentei com vocês que eu segurei muito para voltar a comprar bancos, mas venho voltando aqui no fim desse ano porque eu estou achando eles ridiculamente baratos. Mas entenda que não é essa a definição de bond proxy. Eu estou aqui explicando para vocês o que seria bond proxy. E aí, o que seria bond proxies então? De forma geral, as bonds proxies são ações que se comportam de maneira semelhante aos títulos de dívida, oferecendo uma certa estabilidade de retorno e, em muitos casos, pagando dividendos consistentes. E eles muitas vezes são procurados em momentos de baixa de juros ou em momento de bagunça na economia, como é agora, por conta dos seus resultados estáveis, né? Então, alguns setores se destacam nesse quesito, como utilidade pública, e aí foi o que ele citou ali, elétricas, saneamento e serviços públicos, né, que também pode ter algumas ações interessantes nessa pegada aqui, como as ações de telefonia, tá? A Telecom ali, que é uma dos best bars também. Inclusive, se eu for fazer aqui uma retrospectiva rapidinho do que eu andei comprando mais em 2024, o primeiro ponto é que você tem que ignorar a PM, porque você olha a ISA Energia e Sanepar então a um preço muito acima do meu PM, mas mesmo assim eu fui comprando. Sanepar naquela cautela de sempre que ela vai caindo ali, né, por isso que ela deu umas subidas muitas vezes, aí eu paro de comprar ela. Mas venho comprando, independente de mesmo nessas baixas, ela está bem acima do meu PM. PM não importa, esse é o primeiro ponto. ISA Energia também acima do meu PM, venho comprando, é uma melhor representante aqui do bond proxy, né? Receita extremamente previsível, pagadora de dividendo, pagando pra caramba, e tem o bond proxy aqui baguncinha, né? Eletrobras, a Engie, que já é mais do setor perene, é mais do lado perene, também eu acho que tá bacana. Tem várias utilidade pública, tá muito interessante, tá? Então, utilidade pública foi o que eu mais comprei, seguido ali, ó, de petrolíferas, né? Que é a Prio e a Brava Energia. Foram ali as minhas apostas, buscando então o quê? Ativos dolarizados. E também teve a Vale, que também entra nessa questão de ativos dolarizados, né? E tem o ativo de risco, que na minha opinião está de graça, que é a Cosan, que eu fui comprando. E a Cosan, se eu for pegar aqui ativo bond proxy dentro dela, seria a Compass, né? Mas eu não comprei ela porque ela é bond proxy, porque ela é uma carteira diversificada, tinha uma dívida, que aí já dá uma bagunça um pouco aqui nessa questão de ter uma regularidade, né, nos resultados, ficou exposta à questão da Selic, teve ali, inclusive agora vendeu a parte da Vale com um pouco de prejuízo. Inclusive, esse é um ponto que você tem que ficar atento. Na minha visão, eu nunca vi a Cosan errar, mas de fato ela errou ali em questão da Vale, porque ela ficou exposta, né, à questão da Selic, ainda desfez a proteção que ela tinha feito em opções, mas enfim, é um feito que já foi acontecido. Eu acredito que ela vai voltar ao seu core, que é o quê? Investir em empresas onde realmente ela vai colocar a mão, né? Como as outras todas, a Rumo é o case mais difícil que ela comprou, mas ela bota a mão e ela corrige o percurso do negócio, né? Então acho que ela vai voltar a isso. Mas enfim, o vídeo não é de Cosan, mas foi um ativo aqui mais da questão do risco, que é um ativo que vem sofrendo mais. Então, os bancos, eu voltei a comprá-los agora nessa retinha final ali de ano, né?
E eu vejo os bancos sim descontados, mas não entra ali no comentário do Luiz Parreira do Fundo Verde da questão de oportunidades em bond proxies, tá? E voltando ali na questão dos ativos dolarizados, o fato de eu ter PRIO, eu ter Vale, na minha opinião, não me elimina a necessidade de ainda assim ter ativos no exterior, principalmente Estados Unidos, né? Aí é realmente eu dolarizar, né? Óbvio, ajuda bastante as petrolíferas aqui, a Vale e tal, né? Mas é muito importante ter realmente, de fato, empresas ou americanas ou de países de primeiro mundo ali. Essa é a minha opinião. Você pode ter outras ali, como por exemplo a do Barça, ele acha que é o suficiente você ter empresas do Brasil dolarizadas. Para mim, ajuda bastante, mas não é o suficiente, tá? Eu tenho inclusive poucos stock pickings que eu fiz lá e todos foram muito bem sucedidos, porque lá a economia está indo muito bem, e tenho também alguns ETFs para me ajudar na diversificação lá, já que eu faço poucos stock pickings, né? Então eu acho que cada um pode seguir a sua estratégia ali, mas eu acho muito bacana ter ativos de fato lá no exterior. Então já vou comentar aqui a minha opinião sobre a entrada do Trump ali nos Estados Unidos na presidência, mas antes deixa eu comentar rapidinho o que eu tenho feito nos Estados Unidos. Vocês lembram que eu sempre fui comprador nos Estados Unidos, acelerei bastante as compras daquele período que todo mundo falava que era recessão, né? Todo mundo ali pintando o caos e eu comprando ali 2023. Depois, como subiu muito, eu fui desacelerando bastante, mas mesmo assim deu para eu ir comprando e continuando a fazer lucro. Então olha só, aqui na minha carteira no Confury, a corretora que eu utilizo para comprar ações das minhas novas posições estão aqui, as novas, né? Eu ainda tenho uma antiga que está lá parada, né, na outra corretora, mas aqui são as novas. Então desde o dia 21 de junho, eu fui comprando aqui com vocês, de 21 de junho de 2024. Então assim, não foi tantas compras, mas mesmo assim, olha só o que já valorizou aqui. 1.633 em dólar. Sem contar o dólar que assim, subiu infinito, né? E aí temos ganhos tanto em criptomoedas, a Solana e dólar aqui está valorizando 23%, o Bitcoin valorizando 45%, é que a Solana eu comprei mais recentemente, na Bitcoin eu sempre vou comprando ali aos pouquinhos. E tem as ações dos ETFs americanos que estão todos no verde, tudo subindo, mesmo já tendo uma grande alta ali desde que eu comecei a montar essa carteira aqui junto com vocês, né? Até mesmo a Vista, que na minha carteira antiga já está subindo mais de 500 e tantos por cento em dólar, aqui ela tem mais 57, eu esperando aquela cair para ela comprar e ela não para de subir, né? Tem até a American Electric Power que eu trouxe outra aqui para buscar diversificação no setor elétrico, né? Enfim, por mais que tenha subido muito, as ações dos Estados Unidos continuam a subir porque a economia vai bem, né? E eu já vou interligar num ponto aqui que vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso. Além daquele ganho todo de valorização, ainda tem os dividendos de 68 dólares e tem também a minha reserva de oportunidade que eu deixo aqui no Confury rendendo 0,5% a mais da taxa de juros americana, ou seja, 5% ali ao ano, mas rende diariamente e está rendendo diariamente aqui, ó, 3,65. Inclusive essa reserva de oportunidade está em níveis recordes, uma porque eu desacelerei minhas compras porque os Estados Unidos subiu bastante, mas eu sigo sim comprando, vender em hipótese alguma passa pela minha cabeça, e o outro ponto é que a própria Confury facilitou muito, né, eu ter aqui uma reserva de oportunidade rendendo ali em dólar tão fácil, né, então se eu quiser agora fazer um Pix de reais para dólar, não vou ter aquelas spreads altíssimas que as outras corretoras cobram, e ainda vou deixar meu dinheiro ali rendendo 5% ao ano, né, 0,5% a mais da taxa de juros americana. Então, realmente me facilitou bastante. E se você estiver pensando em se diversificar numa corretora que não vai ficar te cobrando taxas que nem as outras te cobram, spreads altíssimos para você transformar real para dólar, corretagens, né? Considere se inscrever na Confury, que aí você vai poder comprar ali seus bitcoins, suas ações no exterior e após as primeiras compras você pode concorrer até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Mas para isso, utiliza meu código de convite aqui, ó, Top Acoins, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, você se inscreve lá e entenda que não existe só Brasil, temos um mundo inteiro e na Confury é possível ganhar tanto nas ações, na reserva de oportunidade, quanto em criptomoedas. Mas voltando aqui, fazendo uma ponte do que o Fundo Verde está falando agora e o que eu fiz em 2023, acelerando minhas compras, como todo mundo falava que era hora de vender, inclusive o Michael Burry, tem vídeos meus na época com o Michael Burry na capa. Eu simplesmente vi a leitura dos Estados Unidos, entendi que não teria recessão, mas muito mais do que eu achar que eu sei mais do que o Michael Burry ou alguma coisa do tipo, longe disso, eu simplesmente apoiado no que eu acreditava que os Estados Unidos não teria recessão naquele momento, mas também apoiado por uma segunda base, um segundo pilar que o Peter Lynch me ensinou, né? Muito mais dinheiro foi perdido por os investidores se preparando para correções ou tentando se antecipar às correções do que nas próprias correções. E aí a gente entra na questão ali do Fundo Verde e o Brasil, né? É um pouco parecido.
o Brasil já está meio que no caos, já está bem azedo. Pode acontecer coisas que vão azedar ainda mais. Mas será que já não está barato o suficiente para a gente sermos compradores? Você pode até falar, puxa, eu devia ter segurado uma ou outra compra ali, uma ali, ó, colar, a gente poderia ter segurado mais, mas assim, aí você querer acertar o fundo do fundo do fundo, né? Por exemplo, minhas próprias compras demonstram que eu concordo com essa questão de focar nas bond proxies, né? Que são as empresas que tendem a resistir melhor num cenário ali adverso e elas já estão a preços bacanas, mas não por isso eu vou deixar de também aportar numa ou outra ali que eu veja que esteja extremamente de graça, mesmo que ela possa cair mais. Inclusive os bancos vêm pagando bons dividendos e não vejo uma perspectiva de cair tanto neste momento, a não ser que vá continuar azedando mais a economia brasileira. Sim, pode ser que azede um pouco mais, né? Mas, de novo, será que vale a pena a gente ficar tentando se antecipar às correções? Então vale destacar que sim, eu não estou queimando minha reserva de oportunidade, ela tem se mantido relativamente estável, porque, de repente, quando eu ver um cenário, puxa, agora parece que chegamos ao fundo do poço, eu possa acelerar ainda mais. Ou, de repente, uma reversão, não, agora vai mudar as coisas, eu posso comprar mais. Mas não por isso eu vou tentar deixar todo o dinheiro para comprar apenas nesse momento. Eu vou comprando no meu ritmo normal aqui, tá? De vez em quando até dando uma acelerada, mas essa é a minha visão que eu tive o maior esforço de tentar mostrar para vocês, alinhado com uma visão que é correta do fundo verde, só que não bate exatamente com a minha perspectiva. Deixem nos comentários se vocês concordam. O que o governo faz te sinaliza, né, que não existe demanda por responsabilidade fiscal. Notícia que está no jornal hoje, né? O ano passado, os governos regionais e municipais tomaram emprestado 51 bilhões de reais, né? A gente já viu quantas vezes governo regional e cidade quebrar no Brasil. Nos últimos 20 anos, umas 10, pelo menos, né? E o governo federal tem sempre que ficar bailing out esses caras, né? Para usar o termo em inglês. Mas o Lula, porque ele acredita que os governos locais precisam tomar crédito, etc., mandou o Banco do Brasil, o BNDES, e a Caixa liberar essa grana pros caras. Então, mais que o governo fale, não, eu vou perseguir uma meta fiscal, como o Haddad tem falado, eu vou perseguir uma meta fiscal de 0 ou 10 bi de déficit. Você tá vendo, por um lado, passar 50 bi de crédito para governo regional, você tá vendo do outro lado fazer o fundo do pé de meio, o fundo do não sei o que lá, o fundo do não sei o que lá, tirando um monte de coisa da meta. Então, no fim do dia, por que a credibilidade se esvaiu? Porque o mercado olha duas coisas. O que você fala e o que você faz. Se elas não correspondem à realidade, a gente vai olhar o jeito que eles agem. Então, o que pode mudar, né? Voltando aqui para a pergunta inicial que a gente falou, né? A gente falou muito de o que poderia mudar a nossa visão. Mudar o preço, né? Eu respondi por esse lado. Mas o que pode... Qual é a outra mudança possível? Que as ações, muito mais do que o que eles falam, né? Que as ações comecem a sinalizar responsabilidade fiscal. Qual a evidência que a gente tem disso? Zero. Quase o contrário. Qual é a ação que a gente espera que está na agenda do governo e todas as pessoas que a gente conversa em Brasília, etc., sinalizam que vai acontecer? O projeto da isenção de R$5 mil para o IR vai ser colocado no Congresso. Ninguém no Congresso tem capacidade de se colocar contra isso, né? Então esse negócio vai passar. Então a gente sabe que não só a realidade hoje está ruim, como a gente sabe que está contratado para os próximos meses este evento, que é esse negócio da isenção. Aí a gente vai olhar o que eles falam e o que eles fazem. O que eles falam pra gente, não, essa isenção dos R$5 mil custa entre 30 e 40 bi. Aí a gente vai e faz a conta. Na nossa conta, custa entre 70 e 80. Assim, país que tem um déficit já de nominal de quase 10% do PIB no ano, né? Crescimento, a dívida PIB está deteriorando mais ou menos 5 pontos por ano, né? A gente vai bater... deve ter fechado o ano, então, de 76% do PIB, né, Luiz? Mais ou menos, por conta da venda de reserva. Melhorou um pouquinho, a gente venda vai, de dólar... ajuda, né, essa métrica. Então, a gente vai terminar esse ano na casa de 81, 82, vai terminar 2026 na casa de 88% do PIB, né? Então, você vê que é uma trajetória que vai empilhando rápido. E o governo fala, não, pô, legal. Para me reeleger, eu preciso dar uma molezinha aqui de 80 bi de real para todo mundo. Então, assim, no fim do dia, enquanto a gente não vê isso aqui mudar, né? A gente não... As posições, elas não vão... Ou o preço mudar muito, ou esse fundamento mudar, as posições não vão continuar negativas para o Brasil.